No coração de Betsaida, onde as águas do mar da Galileia refletiam o céu estrelado, um jovem gigante de corpo, mas humilde de espírito, ansiava em silêncio. Tadeu, ainda envolto em dúvidas e incertezas, não sabia que, naquela noite, o chamado divino mudaria seu destino para sempre. Em uma jornada de humildade, fé e revelação, Jesus vê nele o que nem ele mesmo era capaz de enxergar. Mas como o Mestre escolheu Tadeu, entre tantos, para caminhar ao seu lado? Prepare-se para uma narrativa inspiradora que revela a essência do discipulado, a aceitação e o poder da transformação espiritual. Em uma madrugada tranquila na vila de Betsaida, Tadeu despertava cedo, como era de costume, para observar o nascer do sol sobre o mar da Galileia. Com seus braços fortes e postura robusta, ele era conhecido por sua força física e pela humildade que carregava em cada gesto. Entretanto, ao contrário de outros discípulos, ele se sentia, muitas vezes, inseguro quanto ao seu lugar ao lado de Jesus. Ouvia, fascinado, as reflexões profundas de João, a bravura de Pedro e a sabedoria de Mateus, e, por mais que se esforçasse, não conseguia se ver à altura de seus irmãos. Ele, que pouco conhecia sobre as Escrituras e os segredos das parábolas, perguntava-se frequentemente se poderia ser realmente digno de seguir o Mestre. Ao observar o céu clareando, Tadeu recordava as palavras de Jesus sobre a importância de um coração puro e desejava intensamente compreender aquele amor que o Mestre expressava. Nos encontros com Jesus, ele sentia um calor especial invadir seu ser, como se o Mestre falasse diretamente para seu coração, mas as palavras muitas vezes lhe pareciam tão elevadas que ele lutava para entendê-las completamente. Isso o levava a se recolher em oração, pedindo a Deus que lhe desse sabedoria para entender mais profundamente os ensinamentos. Para Tadeu, estar ali ao lado de Jesus já era uma bênção além do que jamais imaginara, e ele desejava, do fundo da alma, ser útil para a causa do reino de Deus. Ainda assim, ele carregava dúvidas. Ao conviver com os outros apóstolos, percebia que a maioria deles possuía conhecimentos que ele não tinha. Sua simplicidade o levava a crer que talvez fosse um fardo ao grupo, alguém que só poderia contribuir com trabalhos mais físicos, mas não espirituais. Mas, apesar dessas dúvidas, Tadeu nunca abandonava sua fé e mantinha-se próximo de Jesus, silencioso, observador e sempre disponível para ajudar. Ele acreditava que, talvez, seu valor estivesse na disposição de servir. Nos dias de caminhada e nas noites de ensinamento, Tadeu se colocava na retaguarda, garantindo que tudo estivesse em ordem para os outros, enquanto, em silêncio, se esforçava para absorver cada lição. Naquela manhã, enquanto os primeiros raios de sol tocavam as águas, Tadeu sentiu algo diferente no ar. Havia uma serenidade que aquietava seu espírito e, ao mesmo tempo, um pressentimento inexplicável. Ele sabia que, de alguma forma, Jesus o enxergava de maneira especial, mas não compreendia totalmente o que isso significava. Inspirado por esse sentimento, Tadeu decidiu que, naquela noite, faria de tudo para entender cada palavra do Mestre e dedicar-se ainda mais ao aprendizado, mesmo que seu coração ainda não se sentisse digno. Naquela aurora, ele intuiu que a jornada de sua alma estava apenas começando e que, apesar de suas limitações, Jesus lhe reservava algo grandioso. Durante o cair da tarde, os discípulos foram se reunindo ao redor de Jesus. Tadeu, sempre reservado, acompanhava com atenção, observando a troca de ideias entre os irmãos de apostolado e absorvendo os ensinamentos do Mestre. Enquanto Pedro e João conversavam animadamente, compartilhando suas experiências de fé, Tadeu sentia-se em silêncio, refletindo. Ele admirava a firmeza de Pedro, a sensibilidade de João, e a sabedoria de Mateus, mas se questionava se algum dia poderia também alcançar aquela força espiritual. Apesar de tudo, mantinha-se ali, silencioso, sentindo que havia algo maior acontecendo naquela jornada. Enquanto Jesus falava sobre o amor ao próximo, o olhar de Tadeu vagava para o mar da Galileia, cujas águas refletiam os tons dourados do pôr do sol. Em meio aos ensinamentos, ele se perguntou como, com sua limitada compreensão, poderia expressar o amor que Jesus tanto pregava. A simplicidade de seu coração o levava a querer ajudar, mas ele não sabia como transformar esse desejo em ação. Como poderia fazer algo grandioso para o reino de Deus, sendo ele apenas um homem comum?
Essas dúvidas fervilhavam em sua mente, até que um toque leve o trouxe de volta à realidade. Percebendo o silêncio profundo de Tadeu, Jesus interrompeu suas palavras e fitou-o com um olhar suave e compreensivo, como se estivesse vendo as camadas mais profundas de sua alma. Os discípulos se calaram, intrigados, enquanto o mestre se aproximava de Tadeu, colocando a mão sobre seu ombro. Tadeu, meu filho, disse Jesus com voz firme, mas carinhosa, não é o conhecimento que aproxima o homem de Deus, mas a pureza de suas intenções e o amor que traz no coração. Aquelas palavras ecoaram no íntimo de Tadeu, preenchendo de uma paz que nunca havia sentido. Pela primeira vez, ele se sentia compreendido, aceito e valorizado. Os discípulos, tocados pela cena, também passaram a olhar para Tadeu com admiração. Era um momento único, no qual todos compreenderam que o verdadeiro chamado para servir vinha de dentro, de uma humildade pura, e não de qualquer grandeza aparente. Tadeu, ainda em silêncio, apenas baixou a cabeça, deixando que a paz invadisse seu ser. Ele percebia que sua presença ali tinha um propósito, mesmo que ainda não o compreendesse plenamente. Na quietude daquela mesma noite, enquanto os discípulos refletiam sobre as palavras de Jesus, um momento inesperado de revelação estava prestes a acontecer. Jesus, que até então havia caminhado e ensinado com todos eles de maneira igual, chamou Tadeu para se sentar ao seu lado. O ambiente ficou silencioso, e todos os olhares se voltaram para o discípulo simples e humilde, que não esperava estar no centro de tal atenção. Com um sorriso sereno, o mestre quebrou o silêncio, olhando profundamente para Tadeu. Ele sabia dos anseios do discípulo, das dúvidas que lhe ocupavam a mente e do desejo sincero de servir. Com voz firme e amorosa, Jesus então anunciou: Tadeu será o próximo a integrar o círculo dos meus apóstolos. As palavras de Jesus ecoaram na sala, surpreendendo a todos. Pedro, João e os outros discípulos, que tinham grande respeito por Tadeu, mas talvez o considerassem um aprendiz menos qualificado devido à sua simplicidade, trocaram olhares de surpresa e admiração. Eles se entreolhavam, refletindo sobre o porquê de Jesus ter escolhido justamente aquele homem de tão poucas palavras e que, por muitas vezes, parecia incapaz de acompanhar as discussões mais complexas. Mas Jesus não havia escolhido Tadeu por seu conhecimento ou eloquência. Em cada escolha, o mestre via além do que os olhos enxergavam. Ele sabia que Tadeu carregava dentro de si um amor profundo e sincero, e uma vontade genuína de aprender e servir, o que era o verdadeiro requisito para o apostolado. A declaração de Jesus mexeu profundamente com Tadeu, que permaneceu em silêncio, absorvendo o peso e a honra daquele chamado. Ele olhou ao redor, encontrando os olhares de seus irmãos de apostolado, agora cheios de admiração e respeito. O próprio Tadeu mal podia acreditar no que acabará de ouvir. Seu coração palpitava, dividido entre a alegria e a responsabilidade de tão honrosa missão. Sentia que não era digno, mas, ao mesmo tempo, reconhecia que Jesus lhe via com olhos diferentes, que enxergavam suas qualidades mais sutis e a pureza de seu desejo de servir. Em seu íntimo, ele compreendeu que o mestre estava lhe confiando uma missão grandiosa e que, a partir daquele momento, ele deveria entregar-se totalmente ao caminho do amor e do aprendizado. Jesus, percebendo o turbilhão de emoções que passava pelo coração de Tadeu, colocou novamente a mão sobre seu ombro e completou: não são as palavras, mas o coração puro e disposto que o Pai procura. E é em tua simplicidade, Tadeu, que encontra a grandeza do reino de Deus. Essas palavras confirmaram o chamado, deixando claro que a presença de Tadeu no apostolado não se tratava de uma questão de conhecimento ou habilidade, mas de sua pureza e disposição em seguir o caminho do Mestre. Para Jesus, era a humildade que tornava Tadeu digno de ser seu discípulo, uma qualidade que, aos olhos do Pai, valia mais do que qualquer saber terreno. Tadeu, então, sentiu uma paz indescritível tomar conta de seu ser, como se todo o seu passado de dúvidas e inseguranças fosse lavado por um amor divino que preenchia cada parte de sua alma. Nos dias que se seguiram, Tadeu começou a ver a vida com novos olhos, sentindo-se renovado e pleno de propósito. A cada ensinamento de Jesus, ele absorvia com um coração aberto, compreendendo que o verdadeiro valor de um discípulo estava na sua disposição em aprender e em servir aos outros. Ao lado dos demais apóstolos, Tadeu se tornou conhecido por sua humildade e pela maneira simples e sincera com que colocava em prática os ensinamentos de Jesus.
Ele oferecia sua ajuda onde fosse necessário, sempre pronto para carregar pesos, auxiliar em pequenas tarefas e ouvir pacientemente aqueles que buscavam conforto e esperança nas palavras do Mestre. Gradualmente, Tadeu passou a entender que seu papel no grupo era, acima de tudo, o de inspirar os outros pela simplicidade e pela sinceridade. Ao contrário de Pedro e João, que eram mais eloquentes e enérgicos, Tadeu demonstrava o amor ao próximo de maneira silenciosa, mas constante. Ele passou a ser uma presença de paz e equilíbrio entre os apóstolos, alguém a quem todos podiam recorrer em momentos de dificuldade. Nas caminhadas ao lado de Jesus, Tadeu observava e absorvia cada gesto e cada palavra do Mestre, aprendendo que, muitas vezes, o maior ato de amor era servir sem esperar reconhecimento. Assim, sua força física e sua humildade tornaram-se instrumentos de apoio e consolo aos seus companheiros de jornada. Com o tempo, os outros apóstolos passaram a ver em Tadeu um exemplo de devoção e pureza. Para eles, a escolha de Jesus havia revelado uma nova perspectiva sobre o verdadeiro discipulado. A presença humilde de Tadeu no grupo lembrava a todos que o amor divino não fazia distinção entre os dotados de grandes conhecimentos e os simples de coração. Ao verem Tadeu colocar-se sempre em último lugar, servindo com discrição e alegria, os apóstolos se inspiravam a também cultivar a humildade e o amor altruísta. Tadeu os ensinava, sem palavras, que o reino de Deus se manifestava de forma mais plena nos pequenos gestos de bondade e na disposição em ser útil aos outros. No fundo de seu coração, Tadeu sentia-se cada vez mais grato por ter sido chamado. A escolha de Jesus havia transformado sua vida, dando-lhe a certeza de que, mesmo em sua simplicidade, ele era capaz de fazer a diferença. Ele compreendeu que não precisava realizar grandes feitos para agradar a Deus, pois o verdadeiro valor estava em seu desejo sincero de servir e de viver de acordo com os ensinamentos do Mestre. Ao lado de Jesus, Tadeu encontrou sua verdadeira vocação, ser uma expressão silenciosa, mas poderosa, do amor divino. E assim, em sua jornada de humildade e serviço, Tadeu tornou-se um exemplo vivo do que significa ser um discípulo de Cristo, inspirando a todos à sua volta com sua presença serena e devota. A escolha de Tadeu pelo Mestre nos ensina que não são os títulos, o saber ou as palavras eloquentes que nos aproximam de Deus, mas sim a humildade e o amor puro. Em um mundo onde muitos buscam reconhecimento e glória, Jesus nos lembra que é na simplicidade e na pureza do coração que encontramos a verdadeira grandeza espiritual. Seja como Tadeu, simples e fiel, e a luz do amor divino encontrará morada em seu coração. Afinal, Jesus vê além das aparências e nos escolhe por aquilo que realmente somos. Gostou dessa história sobre a escolha de Tadeu? Inscreva-se em nosso canal para mais histórias inspiradoras sobre Jesus e seus apóstolos. Deixe seu curtir e compartilhe essa mensagem de fé e humildade com aqueles que você ama.